Olá, olá! Estamos ao vivo. Eu sou o Denis Anine Lima E eu sou a Priscila Spencer. e, em breve, nós vamos entrevistar o Daniel de Barros. Ele que é autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim. Vamos chamar aqui o Daniel para entrar no programa com a gente. E vai ser um bate-papo bem legal que nós vamos fazer. Vamos ver se o Daniel já está online aqui. Aqui. Vamos mandar o convite para ele. A Josi já está online. A Mônica também, a Renata. Muito obrigado pela audiência. Aos pouquinhos as pessoas estão entrando aqui na nossa live, no nosso programa. E vai ser um bate-papo bem legal com a participação do Dr. Daniel. Temos também a participação especial, né, amor, do Panda. Do Panda, então, os miados que vocês vão ouvir logo mais é o nosso sonoplasta Panda, que gosta muito de participar das nossas lives. Ele sempre se faz presente, né, através de miados, ele sempre gosta de dar a opinião dele. A Mônica do grupo Educação Exponencial está presente. Muito bem-vinda, Mônica. Guardando a entrada do Daniel. A Aurélia acabou de entrar. Vão preparando as perguntinhas aí para nos enviar, que nós vamos tentar responder o máximo que der. Audiência qualificada, né, amor? Opa! Começando aqui a nossa live, os primeiros minutos. Vou chamar aqui o Daniel. A Tânia também acabou de entrar, a Bárbara. Obrigado pela audiência. A gente está esperando o Dr. Daniel responder a nossa chamada. Meu amor passou a tarde hoje fazendo a lição de casa, né, meu amor? Estudando sobre a diferença de emoções e sentimentos, né? Emoções e sentimentos. Eu que sempre falo de sentimentos, ou melhor, mapear os sentimentos, que é a melhor forma da gente olhar para dentro, né, se autoconhecer. E esse momento que nós estamos vivendo aí com a quarentena devido ao Covid, né, o coronavírus, é o melhor momento da gente voltar para dentro. Opa, doutor Daniel chegando. Boa noite, gente. Oi, tudo bom, doutor Daniel? Tudo jóia e vocês? Maravilha, tudo certo. Então tá bom. Este é o Pensar a Dois. Eu sou o Denis Anine Lima. Eu sou a Priscila Spencer. Os miados que vocês vão ouvir logo mais é do Panda, nosso sonoplasta, nosso gatinho, que ele adora participar. E hoje nós vamos bater um papo com o Daniel Barros. Ele que é médico psiquiatra e autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim. Como a ciência ensina a usar a tristeza, o medo, a raiva e outras emoções negativas a seu favor. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do nosso bate-papo, do nosso Pensar a Dois. As pessoas estão entrando gradativamente aí no programa. Quero agradecer a audiência. Por favor, façam as perguntas que nós vamos passá-las ao doutor ao longo da entrevista e também mandem os coraçõezinhos aí para indicar se vocês estão gostando da nossa entrevista. Doutor Daniel, para começar, gostaria de saber de onde que veio a ideia de escrever um livro falando sobre o lado bom dos sentimentos que são considerados negativos.
Principalmente veio do meu espírito do contra. Eu tenho um pouco essa personalidade assim de ser do contra. Minha família sabe, meus amigos sabem que eu tenho uma frase do Oscar Wilde. Deixa eu ajustar a luz aqui um pouquinho. Tem uma frase do Oscar Wilde que me define um pouco. Que ele diz o seguinte: basta alguém concordar comigo que eu começo a achar que eu estou errado. Então eu tenho um pouco esse espírito do contra. E há 2 anos eu entrei para autoajuda, né, com o livro Pílulas de Bem-Estar, e comecei a pensar um pouco mais sobre autoajuda. A partir daí, a partir da minha atuação na The School of Life, e comecei a perceber que muitas vezes a autoajuda ela faz promessas que não pode cumprir. Tem um marketing da felicidade, assim, com uma obrigação de as pessoas estarem bem o tempo todo, livrar-se do medo, não tenha raiva e etc. E eu comecei a falar, putz, mas não é bem por aí, né? Porque a gente lê esses livros, mas continua sentindo raiva, continua sentindo medo, continua tendo emoções negativas. Emoção negativa, então, deve ter uma importância, né? Deve ter um papel. E fui, então, pesquisar sobre aí a origem dessas emoções negativas, o que elas dizem para nós, qual é a função, qual é a utilidade, por que elas existem, e me deparei com coisas muito úteis. Então, eu percebi que essas emoções negativas, a gente vinha num movimento de silenciá-las, mas que esse movimento era ruim, porque elas têm muito a nos ensinar e têm muito a falar para nós. Aí surgiu a ideia do lado bom do lado ruim. Tá aqui quem não viu ainda, é esse aqui o livro. Como a ciência nos ajuda, né, a entender as emoções negativas e colocá-las a nosso favor. Maravilha. Amor? Doutor, para começar, aliás, antes da pergunta, eu gostaria de agradecer a querida Isabela Camargo, que fez a ponte, né, que fez o nosso contato. A gente conseguiu agendar essa live. E para a gente começar, eu tenho uma dúvida, talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Qual a diferença entre sentimento e emoção? Porque eu vejo que muitas pessoas utilizam essas duas palavras como sinônimos. Mas se eu estiver errada, me corrija, por favor. A emoção, ela gera o sentimento ou, de fato, elas são sinônimos? Elas são sinônimos, em termos práticos, elas são sinônimos. Existem classificações e debates com relação a esse tema. Uma das mais didáticas diz assim que a emoção é o todo, né? É a nossa reação, que inclui a reação física, que inclui as coisas que a gente pensa, inclui a nossa alteração comportamental, nosso comportamento muda de acordo com a emoção que a gente está sentindo, e o sentimento seria aquilo que a gente toma consciência e sente como decorrência dessa emoção. Mas para fins práticos, a gente pode usar como sinônimo, não faz grandes diferenças no nosso dia a dia. O importante é, chamando de sentimento, chamando de emoção, que a gente saiba dar um nome para aquilo que a gente está sentindo. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo ciúme, inveja, raiva, enfim. É importante a gente saber nomear aquilo que nós estamos sentindo, independente se a gente vai chamar aquilo de emoção ou de sentimento. Perfeito. Agora que o doutor falou de medo, eu vou puxar o gancho agora que é o momento que talvez muitos de nós estejamos com medo, né? Eu sempre escuto em alguns movimentos de empreendedorismo, principalmente alguns gurus, entre aspas, do empreendedorismo, falando para a gente se atirar, se jogar. Tem uma expressão muito utilizada que é tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Esse medo que a gente sente com relação a essa postura de ir com medo mesmo, seria um alto desrespeito ao que a gente está sentindo? Será que esse medo que a gente sente poderia, e da gente seguir com medo, poderia gerar algum trauma ou não? Eu não sei se é muito a questão do trauma, eu acho que tem dois riscos com relação às emoções. A gente dá valor de menos e a gente dá valor de mais. Então, eu entendo esse movimento aí desses gurus e tal, querendo dizer assim, olha, quem não arrisca não petisca, se você não empreender, se você não arriscar, você não vai conseguir lucrar nada. E eu entendo isso, mas eu também entendo que se você simplesmente ignorar o medo e falar tá com medo, vai, se joga e finge que o medo não existe, você pode perder informações importantes ali.
o Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que escreve muito sobre economia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele fala que se ele tivesse uma varinha mágica, o que ele poderia fazer no mundo, ele diz que ele acabaria com o excesso de autoconfiança, porque o excesso de autoconfiança é o que leva muitas empresas e empreendimentos à bancarrota, porque a pessoa vê só os aspectos que vão dar certo, ela só vê aquilo que ela acha que, né, que quer ver, porque ela está otimista, e acaba não se planejando adequadamente e acaba tendo prejuízos por conta disso. E, então, o medo, nesse sentido, ele é muito protetor, porque ele nos ajuda a antever riscos, né, antever ameaças e assim por diante, e a gente consegue se preparar melhor para riscos. Lógico, não é para ir para outro extremo, então ficar com medo de tudo e aí não arriscar nada. De fato, eu entendo que não há risco sem um frio na barriga, sem um pouco de medo, aí tem que ir com medo mesmo. Mas nem ignorá-lo, nem deixá-lo dominar a nossa vida. Eu acho que esse é o meio termo que a gente tem que procurar. Perfeito. Doutor, de onde surgiu essa chamada ditadura da felicidade, em que a gente tem que estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, feliz, radiante, alegre, e quando surge algum sentimento que não é legal, que não é positivo, como raiva, como medo, como tristeza, a gente tem que jogar para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo e e tentar se autoconvencer de que as coisas estão bem. Essa é uma prática que o senhor considera válida, essa tentativa de auto-engano, né, para você tentar enganar o seu cérebro dizendo que você está bem, ou isso pode ser extremamente pernicioso? Depende, né? Então, começando pelo começo, perguntou de onde vem isso, né? Como que surgiu essa ditadura da felicidade. O livro ele é estruturado em 5 capítulos, cada um com uma emoção básica. Então a gente fala de medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. E o livro é sobre o lado bom do lado ruim, né? Sobre os aspectos positivos das emoções negativas. E a alegria, onde entra aí? A alegria, eu fiz um capítulo dizendo o lado ruim da alegria, né, essa imposição de felicidade, essa obrigação de sermos felizes, de estarmos bem o tempo todo. E isso data mais ou menos dos anos 50 do século XX. Vários movimentos começaram a exaltar ali a aparência de felicidade, a energia positiva, provavelmente tem também razões econômicas, era um movimento do self-made man, né, do americano que consegue tudo e o Dale Carnegie lá com como fazer amigos, influenciar pessoas, etc. Tudo isso foi criando um ambiente em que nós precisamos mostrar que estamos bem, porque nós saímos de uma sociedade rural em que morávamos em pequenos vilarejos e pequenas cidades, todo mundo se conhecia, para esse complexo de vida urbana que ninguém se conhece. Então você tem que dar de cara uma primeira boa impressão, e a primeira boa impressão é sorrindo. Então, no livro tem até uma imagem que é muito interessante, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, avaliando os álbuns de retrato norte-americanos de formatura. Então, eles colocam aqui uma compilação que vai desde 1900, vou colocar aqui das mulheres que é mais fácil de mostrar, desde 1900 até os anos 2000, e a gente fica claro como a gente não sorria no começo, né? E como o sorriso foi se tornando quase que uma obrigação, é nítido, né, a mudança de expressão facial ao longo das décadas. Então, e o ponto de virada é mais ou menos aí no meio, mesmo nos anos 50. Então, é interessante que vem daí. Agora, isso é válido, a gente tem que pensar que está tudo bem, a gente tem que tentar se livrar das emoções negativas, sim e não. A gente tem que tentar se livrar das emoções negativas. As emoções negativas, elas são alarmes que dizem que tem um problema acontecendo. Então, a gente tem que desligar esse alarme. Assim, você começa a ouvir uma sirene, você tem que fazer alguma coisa para a sirene parar. O problema é que a gente vinha fazendo isso de uma maneira errada. A gente vem tentando quebrar o alarme, ou tirar ele da tomada, desativá-lo assim na marra. Então, fingir que está tudo bem. A minha proposta é que a gente aprenda a entender
o que que essa sirene significa, o que que ela está sinalizando para nós, para que a gente possa atuar na causa do problema. E aí você vai lá, resolve a situação, o alarme para, né, naturalmente. Então, é importante a gente tentar ficar bem, claro, mas existem meios e meios de silenciar as emoções negativas, e a gente vinha escolhendo o pior, eu acho. Perfeito. Chegou aqui uma pergunta da Mônica. Ela pergunta o seguinte: você enxerga que o momento atual nós temos muito extremismo? Como fazer com que as pessoas percebam? Eu e todo mundo, né? O mundo é um mundo cada vez mais extremado. Não é só no Brasil que a gente vê essas polarizações, a gente vê isso no mundo todo, provavelmente porque o mundo se torna um lugar cada vez mais complexo. E quanto mais complexo o mundo é, mais difícil é de compreendê-lo. E a gente não gosta de pensar. Pensar dá um trabalho, cansa, gasta uma energia. Então, o lugar mais fácil para a gente não pensar, para a gente ocupar energia é nos extremos. Você ficar no meio, você encontrar o meio termo e ver, bom, isso aqui a esquerda defende, isso aqui a direita defende, eu sou a favor disso, sou contra aquilo, é bem difícil. Então você aderir totalmente a um dos lados e falar, tudo que isso aqui falar está certo e tudo que o outro falar está errado, é muito mais fácil em termos mentais, mas leva a gente para esses extremismos que infelizmente, ou felizmente, enfim, os extremismos que na verdade não dão conta de lidar com a complexidade do mundo. Doutor, essas 5 emoções que existem no livro, medo, tristeza, nojo, raiva e alegria, essas são emoções bases, primárias? Existem outras? Por que só essas 5? Existem várias tentativas de definir quais são as emoções básicas, existem várias propostas e várias listas, inclusive. Tem listas bem curtas, bem sucintas, com 3 emoções primárias, tem listas mais extensas com 10, 11 emoções que seriam básicas, e todas com embasamentos teóricos diferentes. Então tem gente que acha que não, só as emoções que a gente expressa no rosto é que são as básicas, outros acham que não. As emoções que a gente tem desde criança são as básicas, ou aquelas que a gente compartilha com os animais são as básicas, enfim, tem várias propostas. Agora, essas 5 estão presentes em praticamente todas as listas. Quando você junta quais são essas propostas, essas tantas propostas aí de emoções primárias, e fazendo um mínimo múltiplo comum aí delas, né, o que está em comum em todas as listas, essas 5 aparecem em praticamente todas, fora o nojo em praticamente todas, as outras são em todas. Então, elas são as mais presentes em diversas listas. Daí que eu fiz essa escolha, que provavelmente por esse motivo também é a escolha do filme Divertidamente, né? Aquela emoção que tem os 5 personagens são os mesmos, exatamente, né? Alegria aí. A gente, quando eles estavam fazendo o roteiro, estavam elaborando a ideia do filme, eles chegaram a 12 personagens. E aí tiveram que reduzir também, porque, enfim, não caberia no filme, no roteiro, fazer um filme com 12 personagens. Mas então, é isso. Provavelmente é um critério parecido com o que eu acabei usando, as que são as mais presentes aí nas listas de emoções primárias. E aí, a partir delas, você consegue derivar outras, né? Então, a gente tem medo, a gente fica ansioso, mas se você está com um pouco de tristeza, então você já fica mais angustiado, ou se é um medo muito intenso, você fica aterrorizado, se é um medo, mas é com uma coisa que você espera, né? Você está ansioso por uma coisa que você quer muito, então aí você fica entusiasmado, e aí tem toda essa nuance que a gente vai brincando ao longo do livro. Legal. A Dona Alegria é minha companheira de cursos. Como eu sempre falo de Ah, sentimentos, ela está sempre me acompanhando. legal. Doutor, nós somos condicionados pela família, escola, igreja, etc., a suplantar os nossos sentimentos, principalmente os negativos. E isso vai acumulando, né? Vai acumulando ao longo da vida e chega em determinados pontos, principalmente na vida adulta, e que isso acaba estourando. Você acha que se houver um repensar na forma como as famílias educam os filhos, as escolas, a gente vai conseguir para que essas crianças, né, aprendam desde cedo a entender os sentimentos, não apenas expressar, mas entender, eu estou com raiva, mas por que eu estou com raiva? Tem alguma forma dessa raiva passar? Eu estou com medo. Por que eu estou com medo? Tem alguma forma de lidar esse medo? Você acha que se a gente começar a tratar
né, essa questão dos sentimentos, desde a mais tenra idade, né, na base, na escola, na família, etc., ou nos centros de convivência que as pessoas vão, isso contribui para que no futuro nós tenhamos pessoas menos estressadas, menos casos de burnout, enfim, menos depressão, né? É, uma coisa que a gente sabe, é difícil fazer um chute assim tão intenso, né? Assim, né? Será que a gente colocar isso na escola, as pessoas depois não vão ficar tão deprimidas? Mas uma coisa que a gente sabe, e isso tem dados mostrando, eu cito no livro, é que as pessoas que têm mais dificuldade de discriminar e discernir as próprias emoções, elas têm mais risco de desenvolver problemas emocionais, como depressão, por exemplo, até casos de autolesão, né? Então, é porque a pessoa, ela tá num mal-estar, ela tá numa sensação ruim, numa sensação desagradável, e ela não sabe exatamente o que ela está sentindo, se ela está apreensiva, se ela está enciumada, enfim, o que é aquilo que ela está sentindo, ela acaba reagindo de forma negativa, muitas vezes não direcionada, né? Acaba atingindo mais pessoas, acaba ferindo mais as pessoas, se ferindo mais, e tem mais risco de adoecer mesmo. Então, eu não tenho dúvida que fomentar esse discernimento emocional vai ser bom para todo mundo. Assim, é importante a gente conseguir ter essa habilidade. Agora, isso a gente vai ter mais discernimento emocional à medida que a gente se educar, né? À medida que a gente prestar atenção, à medida que a gente parar de querer aí sim suprimir as emoções negativas. Porque quando você está só tapando o ouvido, não quer ouvir a tristeza, não quer ouvir a raiva, etc., você está suprimindo, e aí você não vai ter realmente como discernir o que é uma emoção, o que é outra, né? Então, de fato, eu acho que pode ser, sim, ter um impacto positivo na sociedade. Legal. Chegou uma pergunta aqui da Bárbara. Ela pergunta: é normal os nossos sentimentos oscilarem tanto nessa fase tão incerta que estamos vivendo, a quarentena? Lembrando que você que está nos assistindo pode mandar a pergunta aqui que nós repassamos para o doutor. E pode colocar um coraçãozinho aí se vocês estiverem gostando. É, é absolutamente normal. Nós vivemos um tempo de exceção, um tempo em que a gente está cercado aí de notícias preocupantes, a gente não sabe como é que as coisas vão evoluir, a gente está com uma rotina muito diferente, a vida está muito incerta, então é normal, a gente parece que tem uma hora que se tranquiliza, depois fica com medo de novo, depois fica triste porque, né, pela situação, e aí depois se acalma, então é normal isso acontecer, e o que a gente precisa é justamente isso, é acolher essas emoções, saber que as emoções vêm e vão, que fazem parte aí da nossa vida, e não ficar com aquele círculo vicioso, que a gente às vezes fica triste porque está triste, fica com medo porque está com medo, e aí isso deixa a gente com mais medo, e isso a gente fica com mais medo porque está com mais medo, e daqui a pouco vira uma crise de pânico, né? Então a gente ter essa autopercepção mesmo, e essa aceitação das emoções negativas previne esse círculo vicioso de ficar se alimentando e levando a gente para descontroles emocionais. Doutor, pegando um pouquinho o gancho dessa pergunta sobre a quarentena, é um momento que, obviamente, acho que a gente fica um pouco mais triste, né? A emoção tristeza vem um pouco mais à tona. E como a gente consegue identificar ou ligar o sinal de alerta para entender o que é, aliás, para diferenciar a tristeza de uma possível depressão? Basicamente, o que vai mostrar para nós que uma emoção patológica, né, que não é uma tristeza normal, ou que não é um medo normal, ou que não é, enfim, uma angústia passageira, é quando aquela emoção ela se torna intensa e duradoura, trazendo prejuízo sem que a gente consiga reagir a ela. Então, é normal ficar triste de vez em quando, é normal até ficar muito triste de vez em quando, mas não é normal ficar triste o tempo todo, nem ficar muito triste muito tempo. Quando isso acontece, essas emoções acabam nos prejudicando, dificultam o nosso trabalho, as nossas interações, as nossas relações, e a pessoa percebe isso, mas não consegue reagir por conta própria. Ela tem os prejuízos, mas ela não consegue respirar fundo e falar, não, vamos lá, arregaça a manga e vamos em frente, como é o esperado para as emoções normais.
Então aí a gente já pode estar falando de já está se aproximando da esfera da doença mesmo, do transtorno que merece tratamento, né? Acho que até um pouco crítico nesse momento, por exemplo, para pessoas que estão isoladas, né, não têm muito acesso à família, Uhum. se sentir algum tipo de emoção mais forte, né, que leve a uma depressão, vai ser um pouco mais complicado ter a ajuda do outro nesse momento, né? Então, como é que a gente consegue, se a pessoa tiver essa capacidade de perceber que está entrando numa depressão, como é que ela pede ajuda? Então, é mais ou menos não conseguir a ajuda do outro, porque a gente às vezes coloca muita ênfase no isolamento, no distanciamento social que a gente está vivendo, mas esse é um distanciamento físico. Ele faz falta, ele é importante, sim, não tem dúvida, mas a gente criou outras formas de estabelecer conexões, e conexões reais, que você pode olhar no olho da pessoa, que você pode se mostrar disponível, que você pode estender a mão, que você pode falar conta comigo, que você pode fazer uma transferência bancária, que você pode mandar entregar uma coisa na casa dela, que você pode ter um momento de conversa, você pode ter um momento de conversa diário, enfim. Existem muitas maneiras de a gente se ajudar e a gente se conectar, mesmo nesse período de distanciamento social, nesse período de quarentena. Então, a gente tem que buscar esses mecanismos e, eventualmente, inclusive, para ajuda profissional. O Ministério da Saúde liberou, agora a gente pode fazer atendimentos médicos à distância, a gente pode usar telemedicina, a gente pode usar, os psicólogos já estavam na nossa frente com relação a isso, já podem fazer terapia online, então a gente tem que usar todas essas ferramentas que tem ao nosso dispor. Né? Perfeito. Doutor, você disse no começo que as pessoas, elas leem livros de autoajuda, fazem cursos, seminários, palestras, vivências, buscando, né, a não sentir raiva, não sentir tristeza, frustração, medo, etc., e buscando a felicidade. Daí depois que ela fez tudo isso, ela percebe que continua tendo esses sentimentos ruins, né, considerados ruins, negativos, etc. E só que mesmo assim, as pessoas continuam insistindo. Por que você acha que existe essa luta, essa busca perpétua pela felicidade? Porque é mais gostoso, né? A emoção negativa, ela é desagradável. O livro não é uma apologia às emoções negativas, vamos ficar felizes porque estamos tristes. A emoção negativa, ela é ruim, ela é aversiva, ela é desagradável, ela é feita para isso. Como um alarme, ele tem que ser desagradável, para você levantar e fazer alguma coisa, né? Imagina você está numa UTI, começa a cair a pressão do sujeito, aí começa a tocar uma sonata de Beethoven, assim, para avisar que a pressão está caindo. Não vai levantar rápido para ver o que está acontecendo. Então, as emoções, como são esses alarmes, elas têm que ser desagradáveis e, obviamente, as emoções positivas, elas são agradáveis. Elas também têm um papel evolucionário importante. Quem tinha mais prazer com a comida, quem tinha mais voracidade por se alimentar, quem tinha mais prazer com a relação sexual, etc., foram as pessoas que foram deixando mais descendentes. Foram as pessoas que sobreviveram mais e passaram para frente esse seu impulso, esse seu desejo. Então, é evidente que é, quando isso está instalado no nosso cérebro e é agradável, a gente vai querer mais vezes isso, né? Então, acho que esse é o motivo básico pelo qual a gente foge das emoções negativas e que as emoções positivas, porque elas são mais agradáveis, mas elas não são as únicas e elas não resumem uma vida completa. Eu digo que uma vida só de alegria é como uma dieta só de sorvete. Então, sorvete é uma delícia. Eu adoro sorvete, a maioria das pessoas gosta. Se você não gosta de sorvete, coloca aí sua sobremesa favorita. Pudim de leite, quindim, sei lá, brigadeiro. Delícia. Então, experimenta passar o resto da vida só comendo isso. É uma vida que fica pobre, é uma dieta que fica pobre, que não vai te fazer bem, que não dá conta da complexidade que pode ser a culinária. Né? Sabores outros, azedos, amargos e salgados, e às vezes picantes, etc., que incomodam no primeiro momento, podem dar um grande sabor à vida. É mais ou menos isso, né? As emoções, uma vida completa é uma vida que vai incluir frustração, que vai incluir tristeza, que vai incluir medo, que vai incluir apreensão e assim por diante. Perfeito. Doutor, e a emoção nojo, né? Por que ela está incluída dentro dessas 5 emoções? O que nos... O nojo a gente nem lembra. A gente nem lembra que ele é uma emoção, né?
Nojo é uma coisa tão física, assim, tão fisiológica, que às vezes a gente nem lembra que ele é uma emoção, mas ele é, porque ele traz uma reação diante de estímulos do ambiente, enfim, diante do nosso entorno, a gente automaticamente tem o nosso comportamento modificado, a nossa expressão facial modificada, e a gente tem sentimentos mesmo de aversão, de preocupação, de medo, enfim, né, de proibido, de inadequado e etc. Então ele é, de fato, uma emoção negativa no sentido de que a gente não gosta de ter nojo, né? O nojo, ele é uma emoção que leva à aversão, leva assim, faça alguma coisa para se livrar disso. Você vê uma coisa suja, uma coisa contaminada, uma coisa podre, etc., você tem esse sentimento imediato de que eu preciso me afastar disso. Então, é nesse sentido que ela é uma emoção negativa, mas é extremamente protetora, né? É interessante como nesses tempos de quarentena e bloqueio aí, suspensão das atividades coletivas, isso faz muito sentido, porque grandes aglomerações, a gente sempre soube que são situações de risco para contaminação, né? Enfim, de outras doenças contagiosas, independente do Covid. Mas a gente se protege da contaminação com um certo nojo, assim, com uma certa aversão. Você não fica pegando as coisas que os outros pegaram, você não bebe no copo que os outros beberam, né? Às vezes até de sentar no ônibus que alguém levantou, dá uma certa aflição e tal. Agora, quando nós estamos em situações em que existe uma identificação entre as pessoas, então são pessoas da mesma religião, são pessoas que torcem para o mesmo time, são pessoas que estão lá curtindo o mesmo show, empolgadas, etc., essa identificação diminui o nojo, né? Da mesma forma que você não tem nojo de limpar o nariz do seu filho, ou o bumbum do seu filho, mas não vai jamais encostar nas secreções de um estranho, a aproximação entre as pessoas diminui essa aversão, aumentando o risco de contaminação. Então faz todo sentido mesmo a gente proibir, pelo menos por enquanto, jogos, shows, cultos, missas e assim por diante. Doutor, me veio algo agora, deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta. Para que a gente consiga se autoconhecer, né, se auto-observar, é fundamental que a gente tenha acesso e aceite as emoções classificadas como negativas. Eu diria que elas são muito mais importantes, né, do que outro tipo de emoção, como alegria, enfim, como as emoções boas. Então, as emoções negativas, eu acho que são um ponto de partida para que a gente consiga refletir e se autoconhecer, se auto-observar, se auto-estudar. É isso. Porque você para pensar quando você está alegre, acaba a alegria, né? Nossa, tô aqui numa festa, tô empolgado. Nossa, o que tá me deixando tão empolgado? Deixa eu parar aqui para refletir. Acabou a alegria, acabou a empolgação. A euforia, a alegria, a empolgação, ela é justamente a ausência de reflexão. A reflexão, parar para pensar, é quando tem um sinal de alerta. Né? Você está numa estrada tranquila, não precisa de placa para te avisar, olha, rua tranquila à frente. Pode dirigir sossegado. Precisa quando tem tem uma curva, tem um aclive, tem, né, um acidente, alguma coisa assim. Aí você para e presta atenção, aí sim você reflete. Então, de fato, as emoções negativas, elas têm esse papel fundamental de nos colocar nessa posição reflexiva, nessa posição mais de prestar atenção, de se autoconhecer, enfim, de pensar na gente mesmo, na nossa vida, né? Legal. Agradecendo aqui a audiência, a presença da Daniele, da Juliana, da Arlete, Mônica. da Mônica, do Thomas, da Cássia, da Ângela. Tem uma pergunta aqui, ó. Que poderia orientar. Da Cássia. Não, mas tá perguntando de Covid, de falta de ar. Ah, tá. Não, mas eu vi passando aqui, é uma pergunta até que acho que vale a pena, porque ela fala como diferenciar a falta de ar da ansiedade da falta de ar do Covid. É uma pergunta que eu tenho ouvido bastante, porque a gente fica vendo os relatos de sintomas e a gente fica, meu Deus, será que eu tô com isso? E aí a pessoa fica ofegante porque está ansiosa e começa a achar que está ofegante por causa
da falta de ar do Covid. A falta de ar do Covid, ela normalmente ela vem com febre alta, né? Ela vem com tosse e ela vem com uma sensação de cansaço, de perda de energia. A falta de ar da ansiedade, ao contrário, a gente está ofegante para correr, para lutar, para fugir. Então ela não costuma ter falta de energia e não vem com esse cansaço de subir uma escada, por exemplo, né? E também não vem com sintomas como febre, tosse e etc. Então dá para ficar um pouco mais tranquilo nesse sentido. Perfeito. Doutor, muitas pessoas acabam utilizando medicamentos para tentar suplantar tristeza, raiva, enfim, esse tipo de sentimento, pânico, enfim, esse tipo de sentimento negativo. Você acha que há um exagero no consumo de medicamentos para justamente tentar desligar o alarme? Não, na verdade, essa é uma pergunta que ela tem dois lados. Existem dois grandes riscos quando a gente fala de sintomas psiquiátricos, que é a gente subestimar e a gente superestimar. Uhum. Então, é a gente estar deprimido, achando que é só uma tristeza passageira, ou achando que é só uma tristeza porque a vida é muito ruim, e na verdade a gente está deprimido. E existe o contrário, né? É a pessoa estar triste por um motivo qualquer e começar a achar que ela está deprimida, que aquilo é depressão, e quando na verdade é uma tristeza que faz parte da vida, ou é um medo que faz parte da vida, ela acha que tem um transtorno de ansiedade. Os dois são ruins, mas existe muito mais gente doente sem o diagnóstico adequado do que gente que não está doente tomando remédio. Até porque a pessoa que não está doente começa a tomar remédio, não adianta nada, ela para de tomar remédio. A Uhum. pessoa que tem uma crise existencial não vai melhorar com antidepressivo porque ela precisa refletir sobre a existência dela, ou não é o remédio que vai fazer ela melhorar. E então esse é um tratamento que não se sustenta. Agora, o risco de uma pessoa que está doente não se tratar é muito grande e é onde a gente tem o maior contingente no mundo inteiro, sobretudo nos países em desenvolvimento, né? É onde tem menos acesso à informação, onde tem menos acesso ao tratamento e etc. Perfeito. Doutor, por que incluir no livro a alegria? Porque ela fazia parte dessa lista de emoções básicas enfim, né, por coerência, se eu queria usar uma bússola ali para nos guiar e colocar como marcos norte, sul, leste, oeste, como pontos cardeais as emoções básicas, não teria sentido não colocar alegria. Mas aí, por outro lado, eu acho que não teria sentido falar do lado bom da alegria, porque o livro não é sobre isso, né? A alegria já tem marketing suficiente, já tem livro suficiente falando bem da alegria e bem da felicidade. Eu Uhum. quis, no meu espírito de ser do contra, falar, legal, é bom ser alegre, etc., mas a gente está com um exagero aí da nossa vontade de ficar alegre, dessa pressão pela felicidade. Isso não é só positivo, isso traz um desgaste, isso tem consequências, enfim, então tem esse capítulo aí que faz esse contraponto. Legal. Doutor, falando um pouco mais do momento que a gente está vivendo, quais são os lados bons da quarentena, né? Desse período que a gente está confinado, sem acesso a pessoas, né? Sem acesso físico, porque a gente consegue ter o acesso online. Mas qual é o lado bom desse momento? Não tem. Não, não tem, assim, o livro, o lado bom do lado ruim, não é o lado bom das coisas ruins, não é o lado bom da tragédia, é o lado positivo das emoções negativas, o lado útil das emoções negativas. Eu não acredito que essas tragédias, pandemias, infortúnios tenham um lado bom, o que não significa que a gente não possa encontrar um lado bom. Então, qual é o lado bom da pandemia? Nenhum. A pandemia não tem lado bom nenhum, ela é uma tragédia. Mas, na pandemia, já que nós estamos lançados no meio dela e não temos como sair, a gente consegue fazer alguma coisa de bom com ela? Aí sim, a gente consegue. A gente consegue repensar
nossos valores, a gente consegue ver coisas que são importantes para a gente que estavam negligenciadas, a gente consegue ver falhas da nossa sociedade que vinham sendo ignoradas, a gente consegue encontrar mais tempo com a família, a gente consegue ver como é que está a letra do seu filho, que tem um pai que descobriu agora que o filho sabe escrever, a gente consegue reorganizar a dinâmica familiar, a gente consegue ver a importância de todo mundo ajudar em casa. Então tem um monte de coisa que a gente consegue descobrir ou aproveitar para fazer. Mas isso tá com a gente, não está na pandemia. Tá em nós procurar essas coisas boas e cada um vai encontrar a sua, né? O seu caminho, enfim, cada um vai encontrar a sua lição aí em tudo isso. Na verdade, acho que também é o momento ideal, entre aspas, para que a gente consiga enxergar essas emoções negativas, né? Porque elas vão surgir diariamente, né? Raiva, medo, tristeza. Então, acho que é o momento, de fato, da gente olhar para dentro e saber o porquê que a gente sente tudo isso. Não dá mais para ignorar, né? Antes você pegava o trânsito e aí se enchia de e-mail e de relatório para fazer e tal, para não pensar nessas emoções negativas. Agora não tem para onde correr, não está dando mais para fugir, elas estão aí batendo na porta, então é hora de a gente abrir a porta, olhar, depois, não, o que a senhora quer, dona Tristeza, o que você quer me falar, senhora Raiva, vamos conversar aqui um pouquinho, me fala o que você tem para falar para você poder ir embora logo. Me dá logo o seu recado para eu entender e para você poder ser despachada, né? É verdade, é um momento para a gente aprender a fazer isso sim. Olha, doutor, chegou uma pergunta aqui que eu quero até aproveitar e engatar uma segunda. É, a pessoa fala que ó, acho que tenho depressão. Que profissional devo procurar para iniciar um tratamento? Quero pegar essa pergunta para fazer uma outra. Você acha que as pessoas que dizem que não, vamos sair para tomar cerveja, bater papo com os amigos, isso vai resolver, né? Você acha que dá para simplificar as coisas dessa forma, com esse entendimento, com esse olhar de que você está triste porque você não está saindo com os amigos, porque você não vai para balada? Você acha que dá para reduzir dessa forma? Se não for depressão, talvez dê. Né? Se não for depressão, de fato, se a pessoa está assim chateada porque está isolada, porque está faltando contato social, porque está faltando conexão, é possível que essas táticas funcionem. Se for depressão, não vai resolver. Uhum. Depressão não vai passar sem tratamento. Que profissional procurar? Quem você conseguir. A gente fala, idealmente, um psiquiatra, um psicólogo, né? O psicólogo vai fazer abordagem psicoterápica, enfim, a terapia processual, ou a terapia cognitiva, enfim. O psiquiatra eventualmente vai dar remédio, não necessariamente vai dar remédio, às vezes vai, às vezes não vai. Agora, pode ser que seu plano de saúde não cubra, pode ser que você não tenha acesso na sua cidade, etc. Os médicos, em geral, estão capacitados para dar pelo menos o tratamento inicial para a depressão. Procura um neurologista, o clínico geral, o ginecologista, o cardiologista, procura quem você conseguir. Dá para ir no psiquiatra, dá para começar uma terapia com um psicólogo? Ótimo. Não dá? Alguém vai te ajudar. Então fala com o ginecologista, fala com o cardio, fala com o clínico geral, com o médico de família que passa na sua casa, mas fala com alguém. Suspeita que está em depressão? Fala com alguém. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta nesse momento. Olha, a Sheila falou aqui que já comprou o seu livro e está aguardando a entrega. Tem também Muito bom. a Valéria, que relata o caso de depressão que ela teve há Há 2 um anos. tempo atrás, né? A sensação é que o ar no ambiente não basta para respirar, uma sensação de quase morte, né? Eu lembrei agora do documentário O Depressão Não é Frescura, né? Do Do Anderson. Uhum, Mendes, né? Que uhum. aprofunda muito bem essa questão, né, da depressão. Quem tiver aí procurando material, referências a respeito, até para entender melhor o que é doença e talvez verificar se realmente engloba, né? É uma sugestão que me veio agora, né, desse documentário do Inclusive com a Anderson. sua participação, né, doutor? Nós Sim, assistimos. O Anderson é um amigo. O Anderson é muito querido, a gente sempre bate papo com ele, ele é demais. Eu já, pegando o gancho, eu também já tive depressão e a minha, a Deus, ao universo, a quem que seja, minha mãe que me alertou que eu estava
no estado depressivo, e eu fui buscar o psicólogo, o psiquiatra, tomei medicamento. Então é muito importante que a gente fale, né? Que a gente se sente Uhum, uhum. alguma tristeza que acha que é um pouco mais profunda, que não vai passar, fale, né, doutor? Acho que tem que falar, pôr para fora, para que as pessoas entendam e tenham noção de que você está sentindo, porque ainda existe esse conceito, né, de que depressão, É, infelizmente, é. Eu tenho o seguinte bordão: na dúvida é melhor procurar e não precisar do que precisar e não procurar. Uhum. Então, na dúvida vai, tira a dúvida, tira da frente, vê se é alguma coisa. Se não for, ótimo, tá de alta. Se for, já trata logo. Então, é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e não procurar. Perfeito. Olha, estamos chegando a quase 45 minutos de live, estamos chegando aqui nos momentos finais. Doutor, como abordar esses sentimentos ditos negativos no ambiente de trabalho? Pessoas com excesso de raiva ou pessoas com excesso de tristeza, que têm medo de se relacionar, medo de emitir opinião. Qual a melhor forma de abordar esses sentimentos dentro do ambiente de trabalho? É uma questão delicada porque o ambiente de trabalho, ele não vê com bons olhos as emoções negativas. Nem muito as positivas. Assim, a gente trabalha não vê muito bem as emoções, mas sobretudo as negativas a gente é orientado a não expressar. Tem um sentido nisso, né? Porque as emoções elas são um pouco contagiosas. Então, se você é um mal-humorado, irritado e chega brigando com todo mundo, vai criar um ambiente hostil que é inadequado e é improdutivo e é ruim para todo mundo. A tristeza, a mesma coisa, e assim por diante. Não que a gente tenha então então Daniel, você está dizendo que tem que esconder, tudo que você está sentindo tem que esconder. Não, não tem que esconder, mas eventualmente não tem também que ficar expressando. A gente não faz isso, né? A gente tem papéis que a gente desempenha ao longo da nossa vida em diferentes ambientes. Agora, a gente precisa, ainda que não estejamos expressando, a gente precisa tomar consciência do que a gente está sentindo no ambiente de trabalho, porque de tanto a gente não querer expressar, a gente pode acabar justamente fazendo isso, ficando surdos para essa realidade emocional. E aí você está lá no trabalho, brigando com todo mundo, está esquentado, está desgostoso, está achando que o trabalho está uma porcaria, está querendo pedir demissão, quando na verdade você tem algumas questões pontuais que não está percebendo porque não dá espaço para as emoções falarem o que elas têm que falar, não toma consciência delas. Então temos que tomar consciência da raiva, dos medos, das apreensões, das ansiedades, das tristezas que acontecem no ambiente de trabalho, localizar, bom, não é, esse estresse é por causa disso. Com isso aqui eu consigo fazer alguma coisa? Consigo manejar um pouco ali, mais ou menos. Não, não consigo, isso aqui não está no meu controle, você não está no seu controle, não tem também como ficar alimentando alguma emoção negativa e assim por diante. Então acho que o grande lance é a gente ter consciência, tomar consciência das emoções negativas mesmo no trabalho, para a gente entender qual é a origem e como atuar em cima delas. E acho que quanto maior o cargo, quanto maior a liderança, o número de pessoas que estão debaixo do guarda-chuva de uma pessoa, mais ela é inclinada a não revelar esses sentimentos, né? Principalmente Uhum, uhum. medo, dúvida, angústia, né? Porque Claro, claro. parece fraqueza, né? Exato, exatamente. Perfeito. Doutor, bom, chegamos aqui a. Alguém me mandou um abraço aqui, ó, o Everson, falou que a gente estudou junto na Fundação Bradesco. E aí, Everson, velhos tempos, faz tempo, hein? Não fala isso não, a gente estudei na Fundação Bradesco, em Osasco, a vida inteira, do pré ao colegial. O Everson foi colega lá de Fundação Bradesco. Tamo junto. legal. Maravilha. Bom, doutora, Valeu, gente. agradece a live, agradece aqui o seu tempo conosco, agradecemos a todas as pessoas que estiveram presentes aqui com a gente, mandando pergunta, participando, etc. E fica o convite para as pessoas, né, acessarem, está à venda na todos os grandes sites, né, de livrarias, né, Aqui, o, ó, o Merchan. Do lado bom, do lado ruim. vale a Editora Assistente. tem as redes sociais também do doutor, né? Quais são, doutor? Você poderia falar para a gente? Instagram, YouTube, Facebook? Instagram, Daniel M. Barros. YouTube, o canal Daniel Martins de Barros. Enfim, aí
pesquisando tem um monte de coisa. Aí tem a coluna no Estadão, tem as colunas na Band News, alguém aqui falou que é ouvinte, agradeço aí a Valéria, falou que é ouvinte, obrigado. Então, estamos produzindo aí bastante coisa para ajudar as pessoas. Perfeito, doutor. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, por compartilhar esse conhecimento. Obrigada. Obrigado, Valeu, doutor. gente. Boa Um abraço. noite. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.